Vou mandar o link lá de novo. Não é aqui. Eu troquei o aplicativo esses dias, então estou apanhando um pouquinho aqui para achar as coisas. Normal. Ai, cadê o link? Bom, eu tenho um link aqui no WhatsApp, mais fácil. Deixa. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. E quem for chegando, eu vou aprovando aqui. Deixa eu ver se tem um jeito de eu aprovar todo mundo. Eu não preciso ficar parando. Acho que não tá. Não. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Pode falar. É rapidinho, é porque eu vou dirigir daqui a pouquinho, vou continuar online dirigindo e acompanhando, sabe? Ah, sem problemas. Mas como eu estou saindo de Bradford para Toronto, tem uma areazinha ali que é rural, aí costuma cair a internet nessa areazinha que eu atravesso. Aí quando volta o sinal, eu consigo reconectar de novo, entende ou não? Consegue, mas eu acho que você vai ter que clicar no link de novo. Eu acho que não entra direto. Depende se cair 100%, não. Se só dá aquela balançada, e aí sim. Tá, mas se cair tudo, pelo link eu entro de novo. Isso. Não, beleza. Não, é só para eu saber. É isso aí, beleza, então. Então, perfeito. Eu vou compartilhar aqui já. Meu Canvas está aqui. Alguém chegou? Deixa eu. Admite. Boa noite, Eliana. Admite. Acho que ela caiu. Bom, vamos começando. Tá gravando e aí depois qualquer coisa eu volto também, porque as crianças estão ali. Então, tá dando para o senhor ver, doutor Velker? Sim, tá tranquilo. Perfeito, então. Olha, essa aula ela é bem prática mesmo. Não é uma aula longa, é uma aula mais para dar um caminho quando a gente não consegue enxergar uma saída clara. E a ideia, né, de começar por essa aula foi como eu falei. Muita gente, obviamente, que o meu objetivo é que todo mundo seja um investidor, mas cada um está numa fase na vida, então não adianta eu ficar querendo
falar de investir, de ser milionário, se a pessoa ainda está numa fase na qual ela tem cartão de crédito ali para pagar, ela tem crédito pessoal para pagar. Então, não adianta eu falar de algo que está tão longe, porque a pessoa, quando ela está devendo, ela está praticamente presa dentro de uma prisão e ela não consegue ver a saída, ela não consegue sonhar. Então, essa página aqui, exatamente esse caderninho, é o formato que a gente vai trabalhar, porque hoje, para você atravessar a linha de deixar de dever, de deixar essa condição e não voltar nela mais, precisa ser um compromisso pessoal. A gente tem que pegar um caderno, uma folha de papel e escrever realmente. Eu deixarei de ser um devedor hoje e assinar embaixo. É um compromisso com nós mesmos. Porque não tem, não tem como oferecer um conhecimento se ele não for aplicado. Tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que funcionaram para muita gente até hoje, funcionou para mim lá atrás e vai continuar funcionando. Mas não é fácil, porque tudo que traz resultado demanda sacrifício. E muitas vezes ninguém quer sacrificar o nosso curto prazo pelo longo prazo. Então, precisa ser um compromisso com nós mesmos, e isso começa com a nossa assinatura, o nosso compromisso de que vamos chegar até o fim. Por quê? Porque dívida, foi dito, né, na nossa cultura atual, que é normal ter dívidas. A gente vê que 71 mil pessoas, milhões de pessoas estão devendo no Brasil e está tudo bem. Porque esse é o padrão. Se você não estiver com dívidas, você que está se destacando. Porque a média está devendo. E no Brasil, essa média está devendo mais de 5 mil reais. São mais de 64 milhões de pessoas negativadas, ou seja, não consegue nem sonhar em adquirir sua casa própria porque seu nome está sujo e não tem uma perspectiva de sair disso. E o mais triste é que a gente fala, o Brasil é difícil, o Brasil é complicado, mas quando a gente vem para o Canadá, essa situação é mais, eu ia falar ridícula, mas é mais triste ainda, porque aqui no Canadá, cada $1 que a pessoa recebe, ela deve 1,8, ou seja, praticamente o dobro de dívida. A média de cada canadense, a média per capita de dívida aqui são $21 mil, sem contar o mortgage. Então, a gente vê que não é um problema do brasileiro, é um problema de todos nós. É um problema de todas as nacionalidades. Por quê? Porque se tornou normal. A estrutura do que nós dizemos como regra, ela é criada para que a gente gere dívidas. Por exemplo, para você aumentar o seu credit score aqui, para você conseguir, se você tiver um plano de entrar no mortgage, para você comprar sua casa, você precisa ter um credit score alto. Para você aumentar o seu credit score, você vai precisar de ter vários cartões de crédito e usar todos os cartões de crédito. Por quê? Porque nós sabemos que isso é a chave para a gente entrar em dívidas. Então, o sistema é criado para a gente não pagar as nossas contas. E isso é dito como normal. Essa é o mais triste. Pessoal que for entrando, sejam muito bem-vindos, todos. Eu vou seguindo aqui, mas daqui a pouco eu paro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Vocês erguem a mão, pode me perguntar. E então, o normal é dito como se a gente fosse endividado, e tá tudo bem. Só que, quando a gente vai entender o que é ser endividado, quando a gente vai para a raiz do problema, a gente vê que isso não é uma realidade. Isso não é o normal, isso não deveria ser o que a gente segue. Até me perguntaram se isso ia ser um treinamento de finanças ou ia ser uma pregação. E aí a minha resposta foi: convido a todos a lerem o livro de Provérbios, porque todos os livros de finanças, os clássicos, Pai Rico e Pai Pobre, Mente Milionária, todos esses livros famosos são baseados em Provérbios. Então, não é uma pregação,
É que Provérbios ele traz a história do ser humano e mostra que os erros passados, eles continuam causando a mesma consequência hoje. Então, o que é você ser endividado? É você ser escravo. Porque quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E se você quer reinar, se você quer prosperar, se você quer ter uma casa na qual o dinheiro vem facilmente, né? Quando eu digo facilmente, não é a gente estralar o dedo, é a gente trabalhar, mas a gente trazer essa prosperidade para casa, a gente precisa eliminar a raiz do problema. Nós precisamos ter as nossas finanças organizadas. Nós precisamos deixar de ser escravo. Né? E tem uma passagem, essas são todas passagens que falam da dívida, que mostram o quão é quando você deve, os impactos que traz na sua vida. Porque se você deve, você não consegue dormir, você não consegue ter paz, você não consegue sonhar, porque muitas vezes, por exemplo, como eu falei, você quer comprar a sua casa, mas você não vê, você não consegue enxergar que é possível, porque seu nome está sujo. E aí você fala, como que eu posso fazer isso? Aí você pode até ver um caminho na internet dizendo, olha, tem como você comprar sua casa própria, mas você não vai acreditar por quê? Porque você está numa situação na qual o sonho está bloqueado por você ser escravo das dívidas. Então, hoje a gente é um treinamento prático, não é bate-papo, tá? Eu estou fazendo essa introdução só para vocês entenderem a importância do compromisso que vocês vão fazer consigo mesmo hoje. A importância do plano que vocês vão receber hoje, que só vai depender de vocês. Eu vou te dar toda a ferramenta que você precisa para sair das dívidas hoje. Mas, para que isso aconteça, vai precisar do comprometimento de vocês. Porque aqui, olha, até essa passagem eu quero levantar aqui com vocês, porque o Senhor Deus te abençoará. Como te tem dito, assim emprestarás a muita nação. Quando você é um investidor, que é o nosso objetivo aqui, é transformar todos vocês em investidores, vocês emprestam, vocês têm o poder. E aqui, quando fala em você emprestar as muitas nações, se a gente for trazer para a nossa realidade, é você ter investimento, é você ter renda passiva, é você ter dinheiro entrando, é quando tiver uma oportunidade de negócio, você poder entrar na oportunidade de negócio, você poder entrar numa construção, poder entrar no investimento de um apartamento, você poder aproveitar as oportunidades. E com dívida você não consegue. Então, vamos começar. O porquê que o devedor não prospera? Como eu falei para vocês, o devedor é escravo do seu credor. Então, toda vez que você deve, você está sendo escravizado por aquela instituição que te emprestou. E vamos dar um exemplo, até no prático aqui, de família. Por exemplo, se o teu sogro te empresta dinheiro para comprar uma casa ou para você dar entrada em alguma coisa, a gente costuma falar em finanças que o jantar começa a ter gosto diferente, ter gosto amargo. Porque até aquela família mais doce, mais amável, se você não conseguir pagá-lo, ele vai começar a olhar o seu comportamento. Ele vai começar a questionar suas decisões financeiras. Então, se você comprar uma roupa nova, ele vai falar, nossa, mas você está comprando roupa nova e não me paga? Então, esse é o ponto da escravidão que você se submete quando você é um devedor. Então, por isso que a gente precisa resolver esse problema. Não é aquela frase que o brasileiro adora falar, devo, não nego, pago quando puder. Não é assim que funciona. Aliás, você pode fazer isso se você quiser ficar na mesma. Mas se você quer passar para a próxima fase, precisa corrigir isso. E por que não prospera? Porque os juros altos estão consumindo os ganhos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. A minha família, meu padrasto era um empreendedor e ele ganhava muito dinheiro. Ele era um instalador de gás industrial. Então entrava muito dinheiro algumas vezes. Só que como ele gastava antes de receber, então quando ele tinha um contrato, ele já gastava pensando naquele contrato, ele sempre estava pagando agora eu não lembro como que chama mais no Brasil, no Itaú, mas o cheque especial do Itaú.
sempre pagando o cheque especial do Itaú, sempre pagando o empréstimo pessoal. Por quê? Porque ele sabia que o contrato ia entrar, já gastava antecipadamente, a hora que o dinheiro entrava não era o suficiente, porque parte do dinheiro era consumido pelos juros altos. Falta de planejamento financeiro, que é exatamente o que eu falei para vocês agora, é ele gastar um dinheiro que ele não tem ainda, e essa era a nossa vida. Então, nós não prosperávamos não por causa de falta de dinheiro, nós não prosperávamos por causa de falta de planejamento financeiro, porque dinheiro ele ganhava muito mais do que muita gente na época. E mesmo assim a gente não saía do lugar, a gente não comprava nenhum ativo. Ele faleceu sem ter nenhuma propriedade. Por quê? Porque a falta de planejamento atrasa a prosperidade na sua casa. O que isso gera também para o emocional? Se o emocional não fica bem, você fica estressado, fica ansioso, não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, não tem poupança. Então, qualquer problema que venha acontecer com você, você está submisso àquela situação, você está escravo daquela situação. Está entendendo de novo a escravidão aqui das dívidas? Porque você não tem uma poupança ali para cobrir qualquer imprevisto, descontrole nos gastos. O seu emocional afetado, você também não consegue gastar menos. Provavelmente você vai entrar em outras dívidas ou em outro cartão de crédito para conseguir suprir aquilo que o seu emocional está abalado. Muita gente coloca a resolução do emocional em cima de comprar coisas que você não precisa, ou para impressionar pessoas que também não mereceriam. Atraso nas contas acumuladas, isso vira uma bola de neve, renda insuficiente, prioridades financeiras mal definidas, dependência de crédito fácil e falta de educação financeira. Então, hoje, falta de educação financeira não vai ter. Então, se vocês que entraram agora, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vai me perguntando, tá bom? Fiquem à vontade para me perguntar. Se vocês acreditam que também esse treinamento é efetivo para alguém que vocês conheçam, então já compartilha, pode ficar à vontade para compartilhar, tá? Eu fico muito feliz de poder trazer essa informação para vocês hoje. E então o ponto aqui é: vamos resolver esse problema para a gente poder passar para a próxima fase? Porque se a gente não resolver o problema das dívidas, a gente não consegue passar para a fase de investidor. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter renda passiva, a gente quer ter investimentos. Só que se a gente não cumprir os princípios, eu falo que finanças, quando você trata finanças com base nos princípios, não tem erro. Por quê? Porque já deu certo para muita gente e vai continuar dando certo. Deixa eu só arrumar a luz aqui, porque eu estou achando que está um pouquinho escuro. Deixa eu puxar um pouquinho para trás. Eu vou trocar aqui a luz. Estou achando que está um pouquinho escuro. Ver se eu consigo melhorar. Pronto. Aqui. Eu acho que agora deu uma melhoradinha, né? Então, vamos lá. Então, e aqui eu não coloquei esse motivo, mas que para mim é um dos principais, é você parar de sonhar. Porque a gente só consegue prosperar quando a gente tem um objetivo muito claro na nossa vida. A gente só consegue passar para a próxima fase quando a gente consegue enxergar que aquela próxima fase é possível. Então, quando a gente desacredita, quando a gente está perdido, a gente acha que não tem mais jeito, que essa situação, esse momento que a gente está vivendo hoje não tem como solucionar, a gente não sonha. E se a gente não sonha, a gente não consegue conquistar os nossos objetivos. Simples por não acreditar. Então, essa é a parte de extrema importância que nós precisamos e vamos resolver hoje. Então, como eu falei, esse treinamento é muito prático, gente. Eu vou colocar aqui no grupo, para quem não está no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar Deixa eu até parar aqui de compartilhar um minutinho. Eu vou colocar o link do grupo do WhatsApp aqui, para vocês entrarem lá no grupo, porque eu vou colocar uma planilha que eu estou disponibilizando para vocês,
que vai ser a planilha para começar essa jornada. Então, hoje nós vamos começar essa jornada e vamos sair com resultados. Eu falei que ia ser extremamente prático esse treinamento e eu vou cumprir. Deixa eu colocar o link aqui, deixa eu achar o nosso grupo. Metodologia 74. Para quem chegou agora, gente, essa metodologia serão 4 aulas. Essa primeira é sobre dívidas. A segunda vai ser sobre gestão, para vocês pararem de viver no 0 a 0. A terceira é planejamento e consistência, para que vocês se tornem um gerente da vida de vocês. Vocês não são mais resultados da vida financeira, vocês controlam a vida financeira de vocês. E, por último, vou transformá-los em um investidor. Então, na última aula, nós vamos conversar sobre ativos, sobre tudo que vocês... para efetivamente começar a colocar a mão na massa, efetivamente começar a investir. Eu vou colocar aqui no chat o grupo do WhatsApp, porque eu vou colocar a planilha lá, tá? E aí eu vou falando um pouquinho, eu coloquei aqui o link, vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Bom, e qualquer dúvida, pessoal, coloca no chat ou ergue a mão aí, tá? Eu paro aqui, não tem problema. Eu também deixei um tempinho para dúvidas no final. Bom, o link do chat está aí, então vocês entram, vão lá, porque eu vou abrir a planilha aqui, vou deixar essa planilha para vocês acessarem. Quando vocês acessarem essa planilha, salvem uma cópia para vocês. Por favor, não a edita, porque senão as pessoas verão as informações de vocês. Então, salve uma cópia para vocês e editem a cópia, tá? Estou mandando lá para começar a colocar a mão na massa. Legal, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Diagnóstico das dívidas. Qual que é o princípio número 1 da vida financeira? Princípio número 1 é onde nós estamos. A gente tem que imaginar a vida financeira como se fosse um GPS. Então, quando a gente quer ir para algum lugar, né, cada um é de um lugar aí. Vou dar o exemplo do Dr. Velker, que é aqui de Toronto. Vamos dizer que o Dr. Velker está ali na Rogers e ele quer ir para o centro de Toronto. E aí, ele vai colocar para o centro de Toronto. Só que se ele não sabe especificamente o lugar que ele está agora, ele não vai conseguir saber o tempo que ele vai chegar, ele não vai conseguir saber a direção que ele vai tomar para chegar, porque a gente não consegue chegar em lugar nenhum se a gente não tem clareza da onde que a gente está agora. Se a gente conta uma história para nós, porque a gente faz muito isso, a gente conta histórias para nós. Então, o diagnóstico do presente é o princípio para a gente conseguir quitá-las. Se a gente não sabe o que está acontecendo conosco nesse momento, não tem como a gente chegar lá na frente. Então, o que é esse diagnóstico de dívidas? Bom, vocês entram lá no grupo, quem for entrando, eu coloquei o link lá já, mas eu coloco depois, eu repito o link também, para que todos tenham acesso, porque isso é um exercício que nós precisamos fazer para dar esse passo inicial. Deixa eu liberar aqui. Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, olha, eu já comecei o treinamento, mas está gravado e eu colocarei a gravação lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, saber aonde estamos é o passo principal para a gente chegar em algum lugar. Não tem como chegar em lugar algum sem saber o ponto de partida. Então, essa planilha que eu estou provendo para vocês é esse ponto de partida. Olha, eu vou até colocar aqui, para quem... Acho que fica até mais fácil. Olha, acabei de colocar a planilha aqui. Então, vocês clicam no link, salva,
e nós vamos começar a trabalhar nela. Bom, então o que é o diagnóstico de dívida? O que é isso de... Patrícia, o que é esse presente que você está me falando, que eu tenho que saber onde que eu estou, o meu ponto de partida, aonde que eu vou chegar? Então, esse presente é você saber todo mundo que você deve. Então, você vai pegar a listinha, que é essa planilha aqui, ó, que eu fiz de forma extremamente simples, para não ter desculpa de não usar. Ela está super, hiper simples. Mas se tiver dificuldade, não tem problema. Pega uma folha de papel, faz ali as linhas e coloca todo mundo que você deve. E é todo mundo mesmo. Olha, aqui no exemplo que eu coloquei, tem o Itaú, tem a mãe, tem o cunhado, tem que colocar todo mundo que deve. Por quê? Porque você quer prosperar. E se você quer prosperar, você não pode ser escravo de ninguém. Então, vai colocar aqui todo mundo que deve. Vamos lá, Bradesco, Crefisa, vamos colocar aqui quem está no Canadá, BMO, cartão de crédito do BMO, do BMO aqui para quem está no Canadá, do Itaú para quem está no Brasil, vai colocar tudo aqui. Tipo de dívida. Aqui, ó, só BMO e o Itaú. Tipo de dívida, cartão de crédito. Ó, vocês viram que eu já deixei aqui, ó. Amigo, parente, crédito pessoal, crédito de loja. Vai colocar aqui toda a descrição. Patrícia, por que você quer saber que tipo de dívida? Porque cada dívida tem uma característica de negociação. E a negociação dessas dívidas que vai ser possível a gente limpá-las. O status. Olha, vai ser um financiamento que eu não comecei a pagar. Eu peguei aqueles financiamentos para começar a pagar daqui 3 meses. A minha mãe, eu não... Tá atrasado. Eu falei que eu ia pagar ela, mas ainda tá atrasado. O meu cunhado, esse eu paguei, porque esse estava brigando comigo no Natal. Falou que ia fazer eu passar vergonha, eu paguei. E vai colocando aqui todos os status. Né? Na verdade, o pago aqui é para quando vocês iniciam. Então, se o cunhado está dando trabalho, vocês pagam ele primeiro, tá? Depois a gente vai falar do como pagar. As taxas de juros. Então, ó, cartão de crédito. Nem sei quanto que está aí mais agora no Brasil, mas eu lembro que era por volta de 250% cartão de crédito. A mãe não cobra. O cunhado me cobrou 1% ao mês, né? Então, vamos colocar aqui 10% ao ano, 12% ao ano. O Bradesco, peguei um crédito pessoal, crédito pessoal deve estar por volta, sei lá, de 150%. Crefisa tem uma taxa maior, 270%, e vai colocando aqui. O BMO, 12% ao ano. Né? Porque quem está no Canadá, os juros são bem menores. Né? Fica até ridículo quando a gente fala em cartão de crédito no Brasil, cartão de crédito no Canadá, em questão de juros. Mas impacta da mesma forma. E como vocês viram no início, não é isso que define a dívida, porque o canadense está devendo, em média, 21 mil dólares, enquanto o brasileiro deve, em média, 5 mil. Então, aqui ainda está pior a situação. Valor total devido. Devo 2 mil de cartão de crédito, devo 500 reais para minha mãe, devo 200 reais para meu cunhado. Vai colocar tudo aqui na listinha. E qual que é o poder de negociação? Olha, o Itaú, cartão de crédito, nesse momento, não tem como. Com a minha mãe, eu consigo negociar. Então, tem um alto poder de negociação. O meu cunhado, é possível, mas não sei se dá. O Bradesco já me enviou uma proposta melhor. Então, vai colocar aqui. E aqui a gente vai colocar as observações. Então, esse mapa é extremamente necessário. O que são as observações? O prazo para quitação, a consequência de não pagamento. Então, essa consequência é muito importante, porque eu brinquei aqui com o cunhado, mas é de extrema importância, porque tem dívidas que nos dão mais dor de cabeça do que problema financeiro. Então, a gente tem que olhar o que é importante para a gente, o que está tirando a nossa paz.
Porque sem paz nós não conseguimos executar o pagamento da dívida. Sem estar no presente, nós não conseguimos executar o pagamento da dívida. Então, nós precisamos entender o que é melhor para fazer de acordo com a minha realidade. Não é com a realidade do Carlos, não é com a realidade do Dr. Velker, não é com a realidade da Lima, é com a realidade nossa, específica. A gente não olha para o outro nesse momento, a gente olha para a gente e o que resolve na nossa vida. E o objetivo dessa etapa, então eu quero que vocês façam isso, vocês baixem essa planilha, faça isso, tá? Nós não vamos fazer aqui hoje por questão de tempo, mas vocês têm que fazer isso. Se não funcionar com planilha, essa apresentaçãozinha eu também vou mandar para vocês. Aqui tá as informações que você precisa. Você coloca numa folha de papel, mas faça. Faça. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar para apresentar aqui de novo. Vocês estão vendo? Tá apresentando aqui. Vamos lá. Voltar a apresentar. E uma vez que nós temos esse presente, nós conhecemos a nossa situação atual, não estamos mentindo, mas para nós vamos para o segundo princípio, priorizar o pagamento dessas dívidas. Então, nós fizemos essa lista, nós temos essa lista, nós temos esse plano de ação, agora nós vamos executar o plano, nós vamos pagar todas essas dívidas. E aqui eu trouxe os métodos que existem, mas, como eu falei, isso tem que ser definido de acordo com vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada método e vocês aí anota o método que funciona para vocês. Não se preocupe com os outros. Anota o que funciona melhor. Eu vou explicar e vou falar para que tipo de pessoa que funciona isso. Primeiro método avalanche. Prioriza o pagamento das dívidas com as taxas de juros mais altas primeiros, enquanto paga o mínimo das outras. O que significa isso? Se você é uma pessoa racional, entendeu? Uma pessoa racional, esse é o melhor método para pagamento de dívidas. Por quê? Porque quando a gente paga as mais caras antes, porque isso daqui, resumidamente, é você pegar a dívida mais cara e pagar antes. Então, naquela lista que a gente fez, tem lá o Itaú do cartão de crédito, tem a Crefisa e tem o cunhado e a mãe. O cunhado dá trabalho, dá show, briga nas festas. Só que os juros dele é 12% ao ano. Agora, a Crefisa, 270 ao ano. Quem que eu vou pagar primeiro? A Crefisa, a mais cara. Então, eu não tenho emoção aqui, eu não ligo, falem mal, eu vou pagar você, mas eu vou pagar no momento que eu conseguir e tá tudo bem. Eu estou com um plano, estou executando, vai chegar você. Pode brigar aí na festa do Natal, pode fazer o que você quiser, mas eu vou pagar as mais caras porque eu sou uma pessoa racional. Agora, método bola de neve. Envolve o pagamento da menor para a maior. Por quê? Aqui, independente de taxa de juros, independente de quem está brigando mais, de quem está te ligando mais, essa você vai pagar da menor para a maior. Por quê? Isso daqui para quem precisa de resultado para se mover. Por quê? Você vai pagar a menor, você já vai ter aquela sensação de realização. Então, se você é o tipo de pessoa que precisa dessa sensação de realização, vá por esse método. Pague a dívida menor e assim por diante. Da menor para maior. Esquece juros, esquece quem dá trabalho, só foca no valor da dívida. Método tsunami. Focar em dívidas que causam mais estresse. Esse daqui é o que eu falei. No caso do exemplo do cunhado, é o cunhado que você vai pagar primeiro, porque é ele que está te causando mais estresse. Método consolidado. Isso daqui eu só indico em pouquíssimos casos, quando a situação está fora do controle. O
que é isso? É você pegar uma outra fonte de dívida para você pagar aquelas dívidas. Então, devo cartão de crédito, vou lá e pego um crédito pessoal, que a taxa é menor, e pago o cartão de crédito. Ou vou lá e pego um empréstimo em cima do meu imóvel, que está quitado, e pago as outras dívidas. Mas isso é só em casos extremos. Não indico para ninguém, porque para a maioria das pessoas é um tiro no pé. Você vai para esse método, se organiza e daqui a pouco você está devendo mais uma grande dívida no lugar das outras pequenas. Então, eu iria por esses 3 primeiros métodos, dependendo aí do seu psicológico. Método de transferência de valor, que é você tirar o saldo do cartão de crédito, pagar as contas e depois pagar o cartão de crédito, também extremamente arriscado. Tem que ser feito com acompanhamento de um consultor financeiro, não faça isso sozinho. O método consolidado também com acompanhamento de um profissional, porque isso pode, no lugar de resolver a sua vida, atrapalhar lá na frente. E o melhor método que você tem que aplicá-lo junto com os outros é método renda extra. Trabalhe mais, faça alguma coisa a mais e traga maior resultado. Porque na vida financeira é como se fosse uma régua. Ou a gente ajusta para um lado ou ajusta para o outro. De um lado é você gastar menos, do outro lado é você ganhar mais dinheiro. Então, a renda extra, ela te ajuda a ter mais fôlego. Então, no caso de você ter que fazer sacrifícios para conseguir sair das dívidas, quando você tem a renda extra, você consegue fazer um pouco menos. Então, funciona muito bem e funciona muito bem também depois que você sai da dívida. Então, método renda extra é algo que funcionará e você deve usá-lo, utilizá-lo. Então, escolha um desses métodos. Indico vocês a colocarem aí já o método em algum papel, em alguma anotação. Se vocês entrarem no grupo do WhatsApp, vai lá e digita o método que você vai usar e assina embaixo. Faz um compromisso com você mesmo. Não sai daqui hoje com isso vago. Sai daqui com a sua planilha preenchida, com o seu método escolhido. Não perde essa oportunidade. Deixa de ser escravo hoje. Então, método avalanche. Para quem é racional, pagar a dívida com juros mais alto antes. Método bola de neve. Para quem precisa de premiação para continuar, precisa de resultado, pagar a dívida menor para maior. Método tsunami, quem é muito emocional, paga a dívida que te dá mais dor de cabeça primeiro. E os outros 2 métodos, consolidados e transferência, não faça sozinho. Procure um profissional e método renda extra para a vida. Sempre vai funcionar para tudo. Então, o que a gente fez até aqui? A gente fez um planejamento, a gente fez o nosso mapa da quitação. Então, nós temos um mapa da nossa realidade. Convido vocês a entrarem para a comunidade, porque no WhatsApp vai ter outras pessoas que estão caminhando junto com você. Então, se você tiver uma dúvida, você coloca lá. Eu me comprometo em responder todas as semanas, um dia por semana, eu vou entrar lá na comunidade e vou responder. Você vai ter pessoas comprometidas, ou seja, é muito mais fácil quando você tem outras pessoas caminhando para a mesma direção que você. Então, entra na comunidade, esse é o momento, o link está aí no nosso chat desse grupo. E agora, qual que é o próximo passo? Ter um plano de ação. E como que a gente faz esse plano de ação? Na outra aba dessa planilha que eu mostrei para vocês, tem aqui a fase 2. O que é essa fase 2? Hoje eu não quero que vocês se preocupem nem com investimentos e nem com doações, tá? Isso daqui é para nossas próximas aulas. Mas eu quero que vocês se preocupem com essa tabelinha aqui, ó. Tudo muito simples para não ter desculpa. Vocês podem incluir linhas aqui, pode incluir despesa. Eu quero que vocês façam um orçamento de vocês.
Então, vai colocar aluguel ou para quem paga financiamento, telefone, energia, água. Aqui eu coloquei vários exemplos, mas você vai adicionando de acordo com o seu consumo, tá? Aqui, vocês vão colocar o valor da sua renda. Então, se você ganhar 2.000, vai colocar 2.000 aqui em cima. Se você ganhar 3.000, coloca aqui. O que é essas continhas que estão fazendo? Eu vou explicar para vocês ali na frente, mas tem uma regrinha. O nosso custo de vida, ele deve ficar abaixo de 60%. Então, a soma dessas despesas aqui, ela tem que ser igual ao custo de vida, tá? Então, se você tiver planejado aqui, isso dá maior do que essa linha aqui, significa que o seu planejamento, ele não está perfeito. Não tem problema, a gente vai chegar lá, tá? Nessa fase, eu não estou preocupada se vocês estão batendo esses números aqui. Eu estou preocupada se você fez o seu planejamento. E aqui, olha, aparece pagamento de dívida. Então, nós fizemos o nosso mapa da quitação, que é lá colocar todas as dívidas, preço, tudo certinho. Nós fizemos o nosso compromisso, nós escolhemos a metodologia de pagamento e agora nós temos um valor para pagar. Então, uma vez pago, tá aqui, a gente vai colocar aqui esse valor que nós vamos pagar mensal e a soma aqui do nosso planejado. E aí eu preciso que vocês tenham comprometimento para executar o plano. Então, isso daqui é o budget, é o orçamento que toda pessoa de finanças fala que nós temos que ter. Então, nesse momento de pagamento de dívida, isso daqui é extremamente necessário, não pode ser flexibilizado. Você precisa ter comprometimento com os seus sonhos. Isso daqui não é para mim, isso daqui não é para mãe, papai, é para você. Se você tem um sonho de ter uma vida melhor, você precisa se comprometer e você precisa ter domínio sobre as suas decisões. Você precisa ter domínio próprio. Uma terra sem domínio próprio é uma terra aberta, qualquer um invade, qualquer um faz o que quiser. E você não pode ser esse tipo de pessoa. Então, tome a decisão, faça o orçamento, a planilha está lá na mão de vocês. E aqui, você vai colocar um plano de execução. Então, depois de você fazer o orçamento, a gente vem para a execução. O que é execução? Essa execução pode incluir e-mails que você vai mandar amanhã para os seus credores, ligações que você vai fazer. Então, você vai pegar uma folhinha de papel e você vai fazer uma listinha. Cadê? Deixa eu sair daqui. Stop presenting. Aqui, ó, você vai pegar uma folhinha de papel e você vai fazer uma listinha, ó. Amanhã eu vou ligar para X, amanhã eu vou mandar e-mail para o Itaú, amanhã eu vou negociar com meu cunhado, amanhã eu vou falar com a minha mãe, amanhã eu vou fazer tudo isso daqui para eu definir qual que vai ser o valor e como que eu vou quitar essas dívidas, como que eu vou pagar essas dívidas. Então, tem que ter um plano, e esse plano inclui o que você vai fazer amanhã. Porque, assim, eu não estou perdendo meu tempo, você não está perdendo seu tempo, mas se você não fizer nada, tudo isso que essa 1 hora que a gente está passando juntos, não vai adiantar para nada. Então, você precisa ter comprometimento e consistência com o plano que está saindo daqui. Então, a reestruturação do seu orçamento e a promessa em ação, haja. E aqui, eu só trouxe essa informação é algo que eu vou abrir muito na nossa terceira aula, tá? Isso daqui a gente vai discutir muito na nossa terceira aula, que é o princípio 4. O princípio 4 é quando a gente é resultado das nossas finanças. Então, a gente já consegue, a gente tem dívidas controladas, a gente consegue pagar todas as contas no mês, até sobra um pouquinho, mas tem mês que sobra, tem mês que não sobra, tem mês que eu invisto, tem mês que eu não invisto. Então, você não controla a sua vida. Então, esse princípio 4 cabe na fase no qual você se torna o governador da sua vida. Mas por que eu trouxe esse slide aqui nesse momento?
porque eu falei para vocês dos 60%. Então, guarda essa divisão aqui. Obviamente, na fase de dívida, não se preocupa muito com essa divisão, se preocupe em quitar as suas dívidas. Mas já tenha isso daqui em mente. 60% do seu salário é para custo de vida, que são aquelas despesas que a gente vai colocar na planilha. Então, é o viver, é o gasto com a vida. 10% é diversão. Por quê? Porque a gente precisa também curtir a vida. A vida não veio para sofrer. 10% é doação. Por quê? Porque doação são sementes. Isso daqui que eu estou fazendo agora com vocês, dando esse treinamento, é uma semente que eu estou plantando. É uma doação do meu tempo. É 1 hora do meu tempo. E isso, esse 10% que você pode fazer da forma que você puder, mas deposite sementes no mundo, porque as sementes crescem e se tornam árvores, e árvores dão frutos. E esse fruto você vai receber. Então, as doações têm que fazer parte do orçamento. Isso daqui não é religioso, tá? Isso daqui é uma questão de planejamento financeiro. Sementes crescem, se tornam frutos, e com todas as sementes você também se torna uma pessoa mais valiosa, você cria network, você cria relacionamento. E 20% de investimento. Então, esse daqui, guarda os números, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai falar disso na terceira aula, mas é de extrema importância que você já tenha noção dessa divisão. Aqui nesse slide é o princípio 5, que também nós vamos falar na terceira aula, mas eu trouxe também para a gente já começar a pensar nos nossos objetivos. Começa a sonhar. Coloca um porquê. Por que você tem que sair da dívida? Olha, porque eu quero viajar, porque eu não quero ficar aqui com dor de cabeça, eu quero estudar, eu quero investir, eu quero ter uma casa maravilhosa, ou aqui como senhorzinho, eu quero viver num sítio abandonado, quero ter um casamento, quero comprar um carro. Qual que é o seu porquê? Eu quero dar uma vida boa para os meus filhos. Saiba o seu porquê, tenha o seu porquê. Porque esse projeto, esse objetivo, é que vai fazer você continuar até o fim. Vai fazer você ter vontade de chegar até o fim e ter resultados. Tá? Aqui depois na planilha, vem para as próximas aulas e a gente vai conversar. Tem muitas indicações de livros para ler. Essa daqui vai ser a última fase que a gente vai falar de investimentos, tá? Então, a gente vai ver a rentabilidade dos investimentos, o impacto dos investimentos no longo prazo, mesmo a gente colocando pouquinho mensal, o que isso pode trazer para a gente lá no final da nossa vida, né? No final da nossa vida, ou até, sei lá, a gente colocar um período, 10 anos, 20 anos. Então, a gente vai falar de investimento. E o segredo isso daqui não é brincadeira, isso daqui é um compromisso com você. Ninguém vai fazer por você. Só você pode conquistar os seus objetivos. Independente de onde você está hoje, uma decisão, um conhecimento, uma chave pode abrir a porta para você conquistar o que você quiser. Nós não somos diferentes, não há pessoas diferentes, tá? Trazendo aqui um exemplo pessoal, né? Eu já estou caminhando para o fim aqui, eu já até terminei a apresentação, mas trazendo para um exemplo pessoal, em 2015, em 2014, eu era estagiária numa empresa lá no Brasil, e eu falei na Copa, né, com as outras pessoas ali do time, que eu viria estudar no Canadá. E as pessoas olharam para mim naquele momento e deram risada. E viraram, como assim que você vai estudar no Canadá? Olha para a sua realidade. Olha para quem você é. Você não tem família rica, você não tem ninguém que vai te ajudar, você não tem ninguém para pagar suas contas. Como que você vai estudar fora? E olha, hoje eu estou aqui dando essa aula para vocês, baseada nas licenças que eu tenho. Então, não só estudei no Canadá, eu tenho licenças para operar como consultora financeira no Canadá. E aí?
eu tinha um porquê eu tinha uma facilidade para estar aqui? Não. Eu tinha um sonho, um objetivo, um compromisso, e eu acreditei. E tomei ações que iam me colocar um passinho mais perto. Então, se hoje o problema é dívida, vamos resolver, vamos tirar isso da frente para a gente poder passar para a próxima fase? Quanto mais a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai conseguindo chegar na próxima fase. E aí, na próxima fase, a gente vai precisar de um novo conhecimento. Por isso que esse curso está dividido em 4 fases. Hoje, nós fechamos a dívida, vocês têm todas as ferramentas para sair dela. Qualquer dúvida, entra no grupo do WhatsApp, pergunta. Se quiserem fazer perguntas agora também, eu sei que o Dr. Velker está na estrada, talvez seja difícil. Carlos, se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar. Eu só tenho o sobrenome, né? Lima. Eu não sei o primeiro nome. Pode colocar aí, gente. Qualquer pergunta podem fazer agora ou depois também no nosso grupo. Eu me comprometo a responder a todos. E vamos para a próxima fase. Tudo é possível, tá? E o que é liberdade financeira para nós? Quando eu puder falar, você me avisa, Patrícia? Pode falar, Dr. Velker. Tá bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Patrícia, quero primeiro te parabenizar, belíssima apresentação, muito clara, muito objetiva, muito pertinente, muito útil. Muito obrigado e parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Uma perguntinha, Patrícia. A nível, por exemplo, de dívidas no Brasil, até onde justifica uma assessoria jurídica, ajuda de um advogado, de um escritório de advocacia, para tentar baixar juros, para tentar avaliar exorbitância, cobranças indevidas, até onde isso justifica, a pessoa como leiga, como um consumidor normal? O que você me diz a nível de Brasil, de contexto de Brasil, legislação, cultura, para esse tipo de coisa? Até onde é válido, é necessário ou não? Ou a pessoa vai sozinha, correndo atrás? O que você me diz, Patrícia? Então, olha, na verdade é caso a caso. Sinceramente, eu conheço um caso de uma pessoa que devia 150 mil dólares, porque a dívida dela, ela fez no Brasil, mas era em dólares, porque era compra de produtos para vender ali na Feira do Brás, então tinha ali, ela comprava fixada em dólar. Então era uma dívida gigantesca, e mesmo assim ela foi na força do braço, ela foi sozinha, ela foi negociando caso a caso. Então, eu não acredito que faça necessário, porque você pode mesmo ligar, isso vai ser uma despesa maior, o advogado provavelmente vai te cobrar assim, um valor exorbitante, e muitas vezes ele nem consegue o resultado. Então, vale primeiro tentar sozinho, e se for uma situação muito complicada, aí você pode trazer alguém para dentro, mas assim, inicialmente tenta sozinho, vai caso a caso, vai negociando. Muitas dívidas já vão para o Serasa, você pode direto negociar com o Serasa tem assessoria para te ajudar lá dentro sem custo extra nenhum. Então, tem outros caminhos. Eu acho que o advogado seria o último caso, quando assim, não tem mais o que fazer mesmo, ou é um caso que está claro que tem ali um problema, que tem uma injustiça, e aí você vai até conseguir reaver valores nessa situação. Aí vale a pena ir para um advogado. Entendi. Obrigado, então, Patrícia. Imagina, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. Eu sei que o nosso tempo é corrido, está todo mundo aí tentando conquistar o dia a dia, mas eu agradeço de verdade o tempo de vocês e eu espero que esse material ajude muito. E que vocês venham para próximas aulas, que a gente vai falar de assuntos um pouquinho mais leves. Eu sei que dívida é um pouquinho triste, um pouquinho emocional, mas a gente precisa resolver esse problema. Porque ninguém quer ser escravo, certo? Olha, o Carlos está colocando aí, ó, que ainda tem a defesa do consumidor. Então, além disso, ainda tem mais esse recurso que dá para utilizar
sem ter custos com o advogado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou... Bom, se tiverem também, estão lá no grupo, fiquem à vontade. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E a intenção é que todos vocês se tornem investidores ali no futuro, tá? Para que todos... é liberdade financeira. Então, é que todos atinjam a liberdade financeira, porque a gente veio nesse mundo para ser livre. E a gente colocou muito julgo em cima de nós. Né? A forma que o mundo é desenhada, como eu expliquei no comecinho, o como, para você conseguir o benefício de ter, por exemplo, sua casa própria, você tem que ter vários cartões de crédito, que provavelmente vai te levar a um endividamento. Você vê que o mundo está desenhado para que você seja vítima dele. Ele quer que você tome decisões para colocar ali em situações desconfortáveis. Então, cabe a nós, no nosso próprio caminho, seguir os princípios que deram certo no passado e vão continuar dando, e tomar decisões que parecem na contramão. Então, quando falarem que dívida é normal, não é normal. Devedor é escravo e nós não queremos ser escravos. Nós queremos ser irmãos, nós queremos o melhor dessa terra e nós vamos ter aplicando tudo que já foi ensinado, que vem funcionando para todo mundo. Então, boa noite, gente. Agradeço de coração. Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver agora. Não, stop presenting. E aonde que eu paro a gravação? Aqui. Vamos lá. Stop recording. A gente vai